Olá a todos! Hoje eu resolvi gravar um vídeo não tão legal como eu costumo estar em meus dias rotineiros, mas é porque no final dessa tarde eu soube, através dos meus pais, que a, a minha primeira filha de quatro patas, né, a minha primeira gatinha de estimação, a Nia, ela morreu após aí um longo e doloroso processo de degradação física que ela foi se acometendo ao longo dos últimos 3 ou 4 anos. Ela tinha 21 anos, ela ficou 21 anos ao nosso lado. Eu encontrei a Aninha em 2004, quando eu tinha 15 anos de idade, na rua, junto com os meus amigos. E o que era para ser ela ficar uma semana na casa dos meus pais e depois levarmos a um serviço de zoonose, de adoção, acabou se combinando em 21 anos de muito amor, de muito afeto, de muita alegria, né? E lidar com a finitude é muito doloroso. A gente sabe, a única certeza que nós temos da vida é a morte. Esse é um fato. Mas quando de fato a gente experiencia essa finitude através dos nossos entes queridos, e aí eu incluo os nossos pets, e esse é o segundo que eu perco em menos de 3 anos, né? Eu havia perdido o meu segundo gato de estimação, o Chicão, querido, que morou aqui comigo durante 3 ou 4 anos, e agora está perdendo a minha. Ao mesmo tempo que eu fico tranquilo por saber que, de uma certa forma, ela estava sofrendo bastante, né? Ela já estava cega, ela já não tinha mais muita consciência das coisas, ela passou a comer só o patê, né? Na verdade, aqueles miúdos de carne, de frango, de atum, bebia água, mas estava com os movimentos muito comprometidos. E ela sempre foi uma gata muito enérgica, muito cheia de personalidade. Quando eu vim morar sozinho, né, eu saí de casa depois dos 29 anos de idade, eu decidi não trazê-la comigo porque eu vim morar num apartamento pequeno, né, estava recomeçando a, a minha vida e, né, passando por essa fase de transição de sair da casa dos meus pais e tudo mais, né, e tirá-la de um lar em que ela passou toda a sua vida, né, e um lar grande, né, a casa dos meus pais é uma casa grande, de 2 andares, etc. E ela era também muito cuidada com a minha mãe. Eu achei que seria injusto, sabe? Ainda mais a essa altura do campeonato, porque ela já era uma gata idosa. Ela não estava ainda na situação geriátrica, com as limitações que ela passou a ter, né? Mas enfim, e aí todo ano que eu ia visitar os meus pais lá, eu encontrava a minha, ela já não me reconhecia, né? O último ano ela estava completamente cega, muito limitada, muito fraquinha, muito magrinha, né? Os pelos, né, bem arrepiados. As unhas também estavam muito grandes, e aí foi até uma escolha da minha mãe, porque como ela estava numa situação uma idade muito avançada, minha mãe tinha medo de chamar um veterinário para cortar as unhas e dar algum problema, enfim. Mas quero dizer que, como nós seres humanos conseguimos, né, criar uma relação, criar afeto, criar uma verdadeira conexão com outro ser que não fala a nossa língua, que como é que a gente consegue construir uma subjetividade com outros seres não humanos e haver de fato essa troca, né? Essa comunicação, esse sentimento. Eu lembro que quando meus pais iam dormir e tal, por volta das 10 e 11 horas da noite, onde ela estivesse, ela podia estar em cima do telhado, ou no segundo andar, ou na garagem lá da casa dos meus pais, ela vinha correndo e ela já se acostumava, ela dormia em cima de uma caixa de sapato, né? Ela nunca gostou de caminho e tal, né? Espírito de pobre, né? E gato é muito disso, né? Às vezes você compra uma coisa, sabe, hiper sofisticada e aí ele vai optar, sabe? E ela acordava muito cedo e ela tinha uma sabedoria, porque ela acordava muito cedo, ela acordava
por volta das 6 da manhã, e ela ficava tomando banho de sol às 7, sabe? Ela ficava ali durante uma horinha, né? E ninguém ensinou isso a ela. É uma sabedoria ancestral. E fugiu umas 2 ou 3 vezes, né? Quando ela era mais novinha, eu quase morri no coração, mas consegui resgatá-la. Mas eu queria dizer, né? Porque esse vídeo é uma homenagem a ela e uma reflexão também, né? Com relação ao respeito que nós devemos a todas as formas de vida, todos os seres presentes nesse planeta chamado Terra. E eu queria dizer que ela foi muito importante para que eu estivesse aqui hoje, gravando esse vídeo, vivendo a minha vida e fazendo tudo o que eu sei fazer, porque eu passei uma adolescência muito difícil, em que muitas vezes eu pensei em não estar mais aqui. E ela foi a única coisa que me fazia esboçar um sorriso, que me mantinha de pé, com o desejo de querer ainda estar ali, porque eu a tinha. Os melhores momentos que eu vivi durante a minha adolescência foi ao lado dela. Talvez ela nem tivesse a menor consciência sobre, mas ela foi muito importante durante o meu processo de cura contra a depressão. Graças a Deus hoje eu estou bem com relação à minha saúde mental, mas eu quero dizer que eu devo muito a essa gatinha. E é estranho. Eu sei que isso é o natural da vida e eu peço desculpas por estar chorando. Não era essa a intenção do vídeo. Mas, como os animais, muitas vezes nós julgamos irracionais. Como eles podem nos dar amor, afeto, alegria e predicativos tão positivos que às vezes os outros seres humanos não são capazes de nos dar a lealdade, sabe? O amor gratuito. E eu sou muito grato ao universo. Eu sou muito grato ao universo. Muito grato. Muito grato. Por ter me permitido tê-la em minha vida. Eu tô triste por conta das lembranças maravilhosas que eu tive ao lado dela. Mas ao mesmo tempo eu me sinto em paz. Não vou dizer feliz, mas eu me sinto em paz porque ela estava sofrendo muito já há uns 3 anos, 4 anos. A Aninha já não era mais ela, sabe? Eu sinto que ela, a consciência da gatinha que ela sempre foi já não existia mais ali. Ela era só um ser com o coração batendo, com todas as suas limitações e tal. Eu lembro que no ano passado, no Natal de 2004, de 2024, eu estava muito certo em entrar em contato com o veterinário e eutanasiá-la, né? E assinar um termo para dar uma tranquilidade, uma paz de espírito à minha gatinha, porque eu via o sofrimento dela, sabe? E estava tudo certo, eu estava à mesa com os meus pais e, num dado momento, eu tive uma crise tão grande de choro. Eu comecei a chorar compulsivamente, mas eu chorava feito uma criança de soluçar, que eu nem sabia por que eu estava chorando. Eu senti meu coração tão apertado. E aí minha mãe ficou nervosa na hora, ela, não vamos mais fazer isso, acabou e tudo mais. Eu senti ali que não era o momento, sabe? Por mais que ela estivesse sofrendo, de alguma forma, algo intuía em mim que não. Mas hoje ela morreu de causas naturais. Há 2 dias que ela
resolveu não se alimentar mais. Ela estava se alimentando de miúdos, né? Miúdos de uíscas, enfim, bebia água, estava fazendo xixi, cocô, ela parou. Minha mãe achou estranho. E ela ficou prostrada num, num localzinho onde ela dormia ali no segundo andar, um local adaptado. Né? E ali ela ficou prostrada, dormindo, com a respiraçãozinha bem devagar, né? Bem sublime. Ela já, ela já tinha, ela já tinha se comportado dessa forma há pouquíssimos meses e subitamente ela voltou, né? Eu achei que ela ia partir, eu já estava preparado para a partida dela e subitamente ela voltou a caminhar normal. Minha mãe mandou até um vídeo e ela teve umas crises nos últimos anos que minha mãe disse, de ficar com a barriga para cima e não conseguir voltar. E aí minha mãe conseguiu ajudá-la, né? Ela tinha uns maus súbitos, sabe? Enfim. Mas ela partiu na tarde de hoje, se esboçador. E é isso. Mas eu quero dizer sobre como o animalzinho de estimação, cachorro, gato, papagaio, enfim, seja qual for, como ele muda a nossa casa, como ele influencia a nossa vida. Isso quando a gente abraça de fato a causa, quando a gente cuida, quando a gente inclui esses seres na nossa vida. É, como nós somos afetados. E a lição que eu mais tiro, como esses seres são capazes de nos amar, de serem fiéis a nós e de curarem as nossas chagas, as nossas feridas internas. Gratidão, gratidão, toda gratidão, Maria, por tudo que você fez em minha vida. E no mais, todo mundo que já passou por essa experiência sabe, Manu, que eu estou passando. Mas é uma dor consciente, porque eu sei que ela completou seu ciclo, que ela foi muito feliz, muito amada por todos nós. No mais é isso. Em breve eu volto a te falar sobre outras coisas e eu espero estar um pouquinho melhor.